Então, bom dia a todos, a todas. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João, né? Adoro as festas juninas, embora não tenha ido em nenhuma ainda, mas adoro. Bom, então vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente tem lido. Desculpe se eu repito algumas coisas sempre. Então, nós vamos entrar nessa quarta etapa da grande vida cósmica, que é a evolução da Terra, né? Mas antes da Terra, nós vimos que esse corpo celeste teve três outras formas: o antigo Saturno, o antigo Sol e a antiga Lua. São quatro etapas da evolução humana. E, além dessas etapas, né, que agora nós estamos falando da quarta etapa, que é a Terra, né, vão ter mais três, segundo Rudolf Steiner, que é a etapa de Júpiter, Vênus e Vulcano. Então, durante essas etapas, houve certas interrupções, houve movimentos intermediários, como se fosse a noite entre dois dias, como se a gente pode imaginar esse nosso estado de sono atual. Ou a gente pode fazer aquela analogia com a semente da planta, que está lá num estado germinal e tem um ritmo de desenvolvimento, né? Para que ela desabroche. Então, a gente pode ter essa representação para entender um pouco como essa evolução cósmica aconteceu. O Steiner falou nessa palavra Manvatara, que é um estado evolutivo em que a vida se desenvolve para fora, exteriormente, como se fosse um ciclo aberto. E falou no Pralaya, que é esse estado de repouso, como se fosse um ciclo oculto. Esse Pralaya, esse estado de repouso, outra vez ele fala que isso não é perceptível. É como se a gente tivesse a mesma percepção, pudéssemos fazer uma certa analogia quando a gente está dormindo. A gente não percebe o que está em torno, o que está em torno, ao entorno. Bom, então essa evolução ocorre em ciclos, que ele vai falar, né? Na Terra, nessa evolução terrestre, a gente tem essa consciência de vigília, onde a gente tem, aqui na Terra hoje, né? Onde a gente tem os sentidos, a gente tem inteligência, a gente faz representação mental. Mas, quando a gente está nesse processo da quarta evolução cósmica, tudo isso ainda está como germe. Então, a gente pode entender essas etapas da evolução cósmica se a gente pensar também em termos de consciência. Então, em Saturno, a gente tem o mais baixo estado de consciência, ou seja, a gente tem um grau de lucidez aí e uma que é baixo, né? Como se fosse um sono abafado, e a percepção como se tivesse bastante ampliada, né? Então, a percepção é superior, a gente tem percepção de coisas e fatos de outros corpos celestes aí, e como se, e o Steiner faz analogia, como se isso a gente pudesse pensar hoje como a gente sente as batidas do nosso coração. A percepção que o homem saturnino tem naquela época. A percepção é extremamente ampliada, tá? Mas ele tem essa consciência abafada. Se a gente pudesse fazer outra relação, é como se o médium está num estado de transe.
Então, ele percebe, mas tem uma consciência abafada. Ele percebe o que está ao redor, mas tem essa consciência abafada. Bom, então ele também fala que o homem evolui junto com os seres espirituais. O corpo celeste evolui, o homem evolui e os seres espirituais evoluem, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Uns dependem dos outros aqui. E ele ainda usa que existem nessas fases do desenvolvimento, tanto em Saturno, como no Sol e como na Lua, existem etapas inferiores, que ele chama de ciclos menores, que são as rondas, e ainda menores ainda, que ele chama de globos. Por isso que a gente se confunde tanto nas leituras, né? Então, depois desse movimento de Saturno, tem aquela etapa de repouso. E aí entramos no desenvolvimento solar. Primeiro tem uma repetição daquilo que foi Saturno para entrar na evolução solar. Então, no Sol, no antigo Sol, é como se a gente despertasse do sono. A gente já tinha essa consciência de Saturno, mas a gente repete isso de uma outra forma, com uma consciência um pouco diferente no Sol. Tem um grau mais lúcido do que a anterior, mas a percepção tem menor amplitude. É como se a gente tivesse um sono profundo sem sonhos. Então, é igual ele fala assim que o médium que sente as batidas do coração lá em Saturno, a gente tem aqui da mesma forma. Ele relata que isso é da mesma forma. Daí tem outra vez o Pralaya, e aí o corpo celeste humano desperta para a existência lunar. Repetimos Saturno, repetimos o Sol e entramos nessa evolução lunar. E a consciência nessa fase é de sono com sonhos. Ou seja, a gente tem uma consciência em imagens, como a gente tem quando a gente sonha. Então, a gente sonha com as coisas do ambiente humano como representação mental da nossa consciência de vigília. Mas só que lá na Lua, assim como o nosso sonho, também são imaginativas, né? Então, ele dá o exemplo assim, que quando a gente se aproxima de um objeto, a gente percebe essa imagem como se fosse de um sonho colorido, muitas vezes. E essa coloração tem a ver com a qualidade do objeto. Então, é colorido, tem um colorido claro se você é simpática a esse objeto. Mas se não, é um colorido de cor avermelhado, da cor do sangue, ele diz. E ele diz que o clarividente, para o clarividente, ele também vê esse colorido no ser humano, né? Bom, daí a gente entra nessa fase terrestre, onde os seres e as forças estão num nível mais espiritual, diferente da evolução lunar e muito diferente dessa evolução terrestre na qual nós estamos. Então, a gente ainda está num processo onde os seres espirituais eles adquirem novas faculdades. Então, qual é o objetivo, se a gente pode dizer assim, dos seres espirituais? É fazer o homem evoluir e desenvolver uma consciência super imagética. Então, nessa fase, a gente já tem o corpo físico e o corpo etérico, como nós lemos da última vez, de uma forma astral. Não é esse corpo físico e corpo etérico como a gente entende hoje. Onde existem as leis físicas, mas de uma forma astral.
e ele diz que essa região é a região que nós passamos logo que nós morremos. Essa é a imagem dessa consciência imagética que a gente leva para quando a gente morre. Espero ter melhorado um pouquinho nossa compreensão. E Cris, você vai ler? Se ninguém tiver pergunta nenhuma, e ninguém quiser colaborar com mais alguma informação. Então, é assim, só um comentário que no último encontro, né, nós falamos da necessidade da pausa. Na verdade, aí eu estava refletindo esses dias, e aí eu falei, não é assim, é pausa, é ritmo, não é? Que é isso que, né? É ritmo, existe um ritmo nessa evolução. E aí, daí, esse ênfase na nossa necessidade de ritmo, né? No nosso dia a dia. Fica melhor traduzido assim. É. Ô, Cris, e outra coisa que eu acho que essa imagem da semente, do gestar essa semente, também eu acho que é da planta, né? Uhum. Ou ele também faz essa analogia do embrião, né? De gestar esse embrião. Então, eu acho que isso também vai trazendo para nós aqui na Terra, nesse momento, essa representação de como deve ter sido esse ritmo, né, de desenvolvimento do corpo celeste. É, nada é assim de repente e nem é ininterrupto, né? Tem um ritmo isso tudo. Sim. Eu, Ângela, eu tenho um quadro que eu comprei do Daniel Burckhardt, que ele desenhou toda a cosmologia. Vocês já viram esse quadro? não sei se é aquele que está lá É um que é bem grande, que tem tudo, 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 Isso, tudo, tudo. isso, isso. sei lá no Centro Paulos, né? Na verdade, eu peguei lá na Sagres, né, na Tesoreto, Isso. que foi a última edição que eles fizeram ali. E eu vou tentar tirar uma foto e vou botar no grupo de vocês. Ah, Eu, tá bom. Eu enquadrei ele, né? Botei com vidro e tal, porque é para, enfim, para durar. E eu vou tentar tirar porque mostra isso em desenhos, né? É complexo, porque é complexo, a gente lendo vê que é complexo, mas ao mesmo tempo parece que cria uma consistência quando vê o desenho, né? É, Sim. Obrigada. precisa, obrigada. Oi, Sônia. Tem algum já específico que fala dessa representação mental? Como a gente identifica isso no sonho? Porque ultimamente, coisa que há muito tempo eu não sonhava mais, eu tenho sonhado. Só que mistura muito. Então, eu não sei se eu estou fazendo representação mental ou se eu estou em outro, vamos dizer, em outro patamar, sei lá, plano espiritual, né? Porque aparecem até pessoas que já morreram, aparecem coisas do cotidiano, e eu tô sempre no meio dessas pessoas, e sempre sonhando com muitas pessoas, né? Será que tem alguma leitura específica? Vai falar, Cris? Eu ia falar que aqui no final desse livro ele tem um pouquinho, ele fala um pouquinho de sonho. Eu acho que na alma humana, né, tem um capítulo dedicado aos sonhos. E o Steiner fala que a gente precisa observar o sonho. É assim, primeiro, uma das coisas quais foram as últimas imagens que você viu antes de dormir. Precisa saber se sobre a digestão, né?
Porque se você dorme de estômago cheio, assim, muito pesado, também isso tem uma interferência. Então, as imagens que você viu antes de dormir têm interferência. Agora, a gente sabe que quando a gente dorme, a gente entra nesse mundo espiritual e a gente é inspirado por esse mundo espiritual, né? Então, a gente aprende que a gente não interpreta o sonho, mas a gente pode olhar para o sonho, ver quais são as imagens que te apareceram e o que isso significa para você. E viver com essas imagens para ter os seus próprios insights, né? Certo. Então, Obrigada. simplesmente é isso, mas é bem mais profundo do que isso, sem dúvida. É, porque é muita mistura, né, de imagens. Então, Sim, coisas do cotidiano com outras coisas e sensações que é. isso está me acontecendo de uns tempos para cá, porque eu não me lembrava mais dos meus sonhos, era muito difícil. Ah, mas ó, que legal, né? É, É, obrigada. então, podemos começar a leitura. Então, hoje é 24 de junho, viva São João, e nós vamos continuar a leitura de A Ciência Oculta, na página 162, é o primeiro parágrafo. Se quiséssemos formar uma imagem ao mesmo tempo sensorial e suprassensorial desse ser humano no princípio da época terrestre física, deveríamos imaginar uma forma anímica ovular, contida na periferia terrestre e envolta em sua superfície inferior por um cálice, como o fruto do carvalho, só que a substância do cálice consiste puramente em calor ou fogo. O envolvimento pelo calor resulta não só no fato de a vida ser inflamada no homem, desculpa, o envolvimento pelo calor resulta não só do fato de a vida ser inflamada no homem, simultaneamente ocorre numa alteração no corpo astral. Neste se integra o primeiro rudimento daquilo que mais tarde será a alma da sensação. Portanto, pode-se dizer que nesse nível de sua existência, o homem consiste em alma da sensação, corpo astral, corpo vital e corpo físico tecido de fogo. No corpo astral ondeiam, emergindo e imergindo, as entidades espirituais que participam da existência do homem. Por meio da alma da sensação, este se sente ligado à Terra. Nessa época, ele possui, pois, uma consciência imagética preponderante, na qual se manifestam os seres espirituais, em cujo seio ele repousa. E é apenas como um ponto dentro dessa consciência que surge a sensação do próprio corpo. Ele contempla como que do alto do mundo espiritual sua propriedade terrestre, a cujo respeito sente. Isto te pertence. A condensação da Terra progride então sem cessar. Com isso, a caracterizada composição do homem fica cada vez mais nítida. A partir de certo momento da evolução, a Terra está condensada a ponto de apenas uma de suas partes ainda ser ígnea. Uma outra parte assumiu uma forma substancial que podemos chamar de gás ou ar.
Também com o homem sucede uma transformação. Agora, ele não é apenas tocado pelo calor terrestre. Ao seu corpo ígneo se agrega a substância aérea. E tal como o calor lhe incendiou a vida, o ar que vibra ao seu redor produz nele um efeito que podemos chamar de som, entre parênteses, espiritual. Seu corpo vital ressoa. Simultaneamente, separa-se do corpo astral uma parte que constitui o primeiro rudimento daquilo que mais tarde será a alma do intelecto. Para se ter uma ideia do que ocorre com a alma humana nessa época, é preciso ter presente que no corpo ígneo aéreo da Terra ondeiam, emergindo e imergindo seres superiores ao homem. Na Terra ígnea são os espíritos da personalidade que, a princípio, têm importância para ele. E à medida que o homem é estimulado pela vida, pelo calor terrestre, sua alma da sensação diz a si própria: esses são os espíritos da personalidade. Do mesmo modo, manifestam-se no corpo aéreo os seres que mais atrás denominamos arcanjos, no sentido do esoterismo cristão. Seus efeitos são aqueles que o homem percebe como som quando o ar vibra em seu redor. Nesse momento, a alma do intelecto diz a si mesma: esses são os arcanjos. Portanto, o que o homem percebe nesse nível por sua ligação com a Terra ainda não é um conjunto de objetos físicos. Ele vive em sensações calóricas advindas de baixo, como também em sons. Contudo, presente nessas correntes calóricas e nessas vibrações sonoras, os espíritos da personalidade e os arcanjos. Na verdade, não pode percebê-los diretamente, mas apenas como que através do véu do calor e do som. Enquanto essas percepções da Terra penetram em sua alma, nela ainda continuam sempre emergindo e imergindo as imagens das entidades superiores em cujo seio ele se sente. Então, bem nesse começo da formação terrestre, nós ainda estávamos, né, no colo dos deuses. Nós já tínhamos uma pequena percepção, né, já começando, acho que assim, a individuação, né, o eu ali começando a se formar, mas ainda estávamos nesse uno, né, nessa unidade, ainda estávamos sendo formados. E é muito, para mim, ficou assim muito interessante como o calor é importante, porque tudo está no calor. Ainda éramos sustentados por esse calor, né? Aí vem o som, que o som, acho que, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas o som ajuda também na formação dos nossos órgãos, né? A gente... O som é algo que ainda hoje nos atinge fisicamente, né? Ele penetra em tudo, ele mexe com todos os fluidos, ele, né? É bem interessante a gente perceber essa construção e ir linkando com o hoje, como estamos hoje, né? Oi, Rosana. Então, é interessante, mas para mim, se fala estávamos, eu percebi aqui que estamos.
É correto. Estamos. Sei. Não Mas estamos, você falou direitinho, é isso mesmo, estamos. Só que agora a diferença é que assim lá ainda assim era uma percepção muito incipiente de que éramos indivíduo. Agora nós temos a autoconsciência e a consciência de que existe esse mundo espiritual e que nós ainda que nós fazemos parte dele também. fez muito, eu achei fantástico esse trecho todo aqui. Achei fantástico. E dá muita explicação, pelo menos, né? Me fez muito sentido também. E do som é isso mesmo que você falou também. Às vezes eu ouço aquelas tigelas assim, aquela vibração, meu corpo até conforme ele movimenta. É fantástico também. É, é isso. Eliana, Então, se a gente traz para agora, né, o sentido térmico, o sentido do calor, que é necessário para a vida, e o sentido da audição, né, que traz exatamente essa música interna, né, e que forma o nosso corpo, né? Tem um livro que é além da minha compreensão, porque eu não conheço música, mas que ele fala sobre essa constituição do homem a partir do som mesmo, da música, como o corpo se. A gente pode entender o corpo a partir da música. Tem um livro que eu não consigo, porque eu não preciso estudar com alguém que saiba música. muito bom, muito bom. É. Deixa eu só... Eliana, você falou sentido térmico da audição, você falou mais algum sentido? Eu estou anotando aqui, que eu achei interessante essa. Não, disso que a Cris falou agora, do que a Cristina leu agora, é o sentido do calor, o sentido ígneo, né, que ele fala, e o sentido do som, né, que é a audição e o térmico. É, muito bom. Seguimos? Então, a separação do Sol. A evolução da Terra prossegue. O progresso se manifesta novamente numa condensação. A substância aquosa se integra ao corpo terrestre, de modo que este consiste agora em três elementos: o ígneo, o aéreo e o aquoso. Antes de isso acontecer, desenrola-se um importante processo. Da Terra composta de fogo e ar, se separa um astro independente, que em sua evolução posterior se converte no Sol atual. Antes, a Terra e o Sol eram um só corpo. Depois da separação do Sol, inicialmente, a Terra ainda continua contendo tudo o que constitui a Lua atual. A separação do Sol acontece porque entidades superiores não podem mais suportar para a sua própria evolução e para o que devem fazer pela Terra a matéria condensada até o estado líquido. Eles extraem da massa terrestre comum as substâncias úteis somente para si e afastam-se dela a fim de estabelecer no Sol uma nova morada. A partir do Sol, atuam então de fora sobre a Terra. Porém, o homem necessita, para seu progresso ulterior, de um cenário em que a substância continue a adensar-se. Tudo bem? Com a incorporação da substância líquida na massa terrestre, ocorre também uma transformação do homem. Agora, aflui para ele não apenas o fogo, e flutua à sua volta não apenas o ar. A substância líquida se incorpora a seu corpo físico.
Ao mesmo tempo, sua parte etérica se modifica. Agora, o homem a percebe como um sutil corpo luminoso. Anteriormente, o homem havia sentido correntes calóricas da terra subir até ele. Havia sentido o ar aproximando-se por meio de sons. Agora também impregna seu corpo ígneo aéreo o elemento líquido, cujo afluxo e refluxo ele vê como aurora e crepúsculo da luz. Mas também em sua alma houve uma transformação. Aos rudimentos das almas da sensação e do intelecto, foi acrescentado agora o da alma da consciência. No elemento da água atuam os anjos. Eles são também os verdadeiros agentes da luz. Para o ser humano, é como se eles lhe aparecessem na luz. Tudo bem? Certas entidades superiores que anteriormente se encontravam no próprio corpo terrestre atuam agora sobre este a partir do Sol. Vou ler de novo, gente. Certas entidades superiores que anteriormente se encontravam no próprio corpo terrestre atuam agora sobre este a partir do Sol. Então, são aqueles espíritos, né, que no parágrafo anterior saíram da Terra, porque a Terra já estava ficando muito densa, mas eles continuam esse trabalho a partir de lá, né? Continuam atuando sobre a Terra. Com isso, se modificam todos os efeitos sobre a Terra. O homem acorrentado à terra não poderia mais perceber em si as influências dos seres solares se sua alma estivesse sempre voltada para a terra, da qual foi tomado seu corpo físico. Surge, então, uma alternância nos estados humanos de consciência. Em certas épocas, os seres solares arrebatam a alma humana do corpo físico, de modo que o homem, ora é puramente anímico no seio dos seres solares, ora se encontra num estado de união com o corpo físico e recebe as influências da Terra. Quando está no corpo físico, as correntes calóricas sobem até ele. As massas aéreas ressoam ao seu redor. A água o impregna num movimento de fluxo e refluxo. Quando fora de seu corpo, o homem é perpassado em sua alma pelas imagens dos seres superiores em cujo seio se encontra. Então, pode falar, Ana Rita. É como se fosse, ainda é tudo muito sutil, mas essa parte ficou estranha para mim. É como se ele ficasse mais sutil e perto e envolvendo na Terra mais terreno, esse corpo, seria isso? Isso, ele começa, assim, para mim, né? É quando começa a ficar bem claro que nós somos cidadãos de dois mundos, né? Nós estamos vindo do espiritual e tomando posse desse lugar mais material, mais sólido. Eliana, vai falar alguma coisa? Assim, para mim Então, é é assim, é isso mesmo. Não é uma coisa, é como se, como se trafegasse entre esses mundos. Seria isso? isso. Tá, tá. Obrigada. Nesse estágio de sua evolução, a Terra atravessa duas épocas distintas. Na primeira, pode envolver as almas humanas com suas substâncias, revestindo-as de corpos físicos. Na outra,
as almas se retiram dela, restando apenas os corpos. Juntamente com os seres humanos, ela se encontra num estado dormente. Pode-se afirmar com inteira propriedade que nessa época de um passado remoto, a Terra atravessa um período diurno e um noturno. Entre parênteses, física e espacialmente, isso se expressa no fato de, pela interação entre os seres solares e terrestres, a Terra entrar num movimento em relação com o Sol. Com isso, é provocada a alternância entre os caracterizados períodos noturno e diurno. O período diurno transcorre quando a superfície terrestre, sobre a qual o homem se desenvolve, está voltado para o Sol. O período noturno, ou seja, aquele em que o homem leva uma existência puramente anímica, transcorre quando essa superfície está do lado contrário ao Sol. Contudo, não se deve supor que naqueles tempos remotos o movimento da Terra em torno do Sol já se assemelhasse ao atual. As condições eram completamente diversas. Mas também é útil pressupor, já aqui, que os movimentos dos astros surgem como consequência das inter-relações entre os seres espirituais que os habitam. Os astros são colocados nessas posições e movimentos por motivos anímico-espirituais, para que os estados espirituais possam desenvolver-se no plano físico. Fechou parênteses. Se voltássemos o... Oi, fala, Ângela. Ia... Não, que eu tive a impressão que a Ana Rita falou, mas estava mudo. Eu acho que ela falou com ela mesma. Eu Como falei o sol, os astros, fiquei pensando aqui. Não, o que me veio, eu não sei se faz sentido, tá, meninas? Que eu também percebo que isso ainda é, né? Ainda é. E aí me veio assim muito forte um lampejo, como que ainda é hoje, né? No sentido de todo esse movimento anímico em que estamos, o quanto nós, na relação com o cosmos, sobretudo na modificação dele, seja o modo como exploramos a natureza, o modo como nos relacionamos, né? Que é o grande desafio para virmos a ser a 10ª hierarquia, né? Que está lá, e Vulcano ainda tem mais dois planetas, nós estamos lá, ser no meio do processo da Terra. Então, assim, o quanto eu estar em coerência, alinhada com a paz, com o amor, com a liberdade, posso fazer diferença para que esse ainda seja virtuoso, né? Eu não sei se vocês me entenderam, mas me veio essa coisa assim, que explicar é mais difícil, né? porque falar do espiritual, nós não temos, né, ainda as palavras para isso, né? As palavras são para esse mundo aqui material, então não é simples mesmo. Obrigada, Ângela. Então vamos lá. Se voltássemos a olhar para a Terra durante seu período noturno, veríamos seu corpo num estado semelhante ao cadavérico, pois, em grande parte, ela é constituída pelos corpos humanos em desagregação, cujas almas se encontram numa outra forma de existência. As articulações, não, as articuladas formações aquosas e aéreas, das quais se compunha o homem, desagregam-se e se dissolvem no restante da massa terrestre. Só aquela parte do corpo humano que, mediante a colaboração entre o fogo e a alma humana, formou-se
a partir do início da evolução terrestre e continuou a adensar-se, continua a existir como um embrião pouco notável exteriormente. Portanto, não se deve supor que os períodos noturnos e diurnos aqui descritos fossem muito semelhantes ao que se subentende com essas designações na Terra atual. Quando, ao iniciar-se o período diurno, a Terra volta a participar da influência solar direta, as almas humanas penetram no domínio da vida física. Elas entram em contato com os referidos embriões e os fazem germinar, de modo que estes assumem uma forma exterior semelhante a uma reprodução do ser anímico humano. É uma espécie de delicada fecundação, o que se passa então entre a alma humana e o germe corporal. Então, as almas encarnadas desse modo começam novamente a atrair as massas aéreas e líquidas, integrando-as em seus corpos. Pelo corpo assim composto, é expelido e absorvido o ar. É o primeiro rudimento para o posterior processo respiratório. A água também é absorvida e expelida. Inicia-se uma forma primitiva do processo de nutrição. Bonito esse trecho, não? E aqui, quando ele fala, deixa eu ver se eu acho a frase. Vou achar que ele fala em algum momento que fica só o fogo e a alma, né? Para mim, começo a compreender esse mistério da morte, que é quando esse nosso corpo físico já não, já não serve mais ao trabalho do espiritual. Então, o espiritual se retira e aí esse corpo, hoje, né, fica entregue às leis da natureza para se dissolver. Não sei se entenderam isso, mas para mim ficou. Eu não estou achando onde. Ô, Cris, para mim faz muito sentido o que tu está colocando. Eu também tive assim essa sensação, porque aqui, pelo que eu estou entendendo, está falando bem lá do princípio, né? Que ainda É, não é como nós estamos hoje, assim, ou nos e- percebemos, né? é, Mas, ao mesmo tempo, me faz sentido. Ah, realmente, parece que é assim que essa forma começou a ser dada, né? E uma coisa muito interessante é essa vida regenerativa da Terra, que ele fala, aqui no meu livro, ele fala inclusive dos elementos orgânicos, né? No teu, tu leste tão somente aquosas e aéreas. Aqui no meu fala as formações orgânicas, aquosas e aéreas, de que se compunha o homem, desagregam-se e se dissolvem no restante da massa terrestre. é, E aí eu fiquei pensando hoje tudo que a gente, através da exploração da Terra, chegou a produzir, como a questão dos elementos fósseis, né? Que formam o plástico, que leva 500 anos para se reintegrar e pensei nos mares, né? Nesse elemento, enfim, a minha cabeça foi longe. é. Olha, como nós temos 3 minutinhos, vamos parar por aqui, que tem muito o que pensar, né? Eu vou parar a gravação